Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar novamente com os irmãos. Agradeço ao conselho pelo convite e também ao reverendo Valmir, que é o presidente do conselho. Como o nosso irmão presbítero Daniel disse, estou evoluindo, mas dentro da dinâmica do reino de Deus, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor, Então eu estou diminuindo, tá, gente? Estou diminuindo. Agora licenciado pela graça de Deus. Para a mensagem desta noite, a mensagem está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 ao verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te damos graças, porque nós estamos sendo alimentados, ó Deus, pela Tua Palavra, e agora mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações. Ilumina-nos, Senhor, para compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos que honram o Teu nome e glorifiquem, Pai, ao Senhor. Te louvamos, te damos graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito de um dito popular. É um ditado muito conhecido que diz assim: os olhos do dono engordam a boiada. Você já ouviu falar nesse termo? Os olhos do dono engordam a boiada. É um termo muito utilizado para falar a respeito de que quando o dono, o proprietário ou o chefe está presente no trabalho, as coisas caminham bem, as coisas se desenvolvem melhor, não é? Isso é muito comum no nosso tempo, esse ditado popular, não é? E é verdade, isso nós podemos ver que realmente acontece. Não é? Quando o dono está presente, a coisa flui melhor. Mas por que é assim? Por que deve ser assim? Não é? Eu imagino que não deveria ser assim. Talvez a presença do dono ajude a dar direcionamento para o trabalho. Mas é muito comum que os funcionários ou os empregados trabalhem mais quando o dono, quando o chefe está presente. E eu creio que isso é muito mais fácil de acontecer. As pessoas trabalham mais porque a presença do chefe faz com que elas queiram mostrar mais serviço. Mostrar mais serviço. Tá? Não deveria ser assim para o crente, não é verdade? O crente deve fazer o melhor sempre porque nós fazemos para o Senhor.
E Ele nos vê, e Ele nos conhece, e Ele sabe de todas as coisas. E vivemos para Ele, não é? Mas, olhando no geral, é isso que acontece na nossa sociedade. É a mesma coisa para uma criança, não é? Pense quando o seu pai e a sua mãe diz assim para você: faça o dever de casa. E eu vou te deixar sozinho, sozinha, para fazer toda a lição. E aí ele fecha a porta do quarto e ele sai do quarto. E aí você olha para o celular e se distrai e começa a fazer outras coisas e se esquece de fazer o dever de casa. É basicamente isso. Quando o pai e a mãe estão ali por perto, você consegue ou você acaba trabalhando mais, estudando mais, fazendo mais. E não deveria ser assim. Tem que fazer sempre o melhor porque nós fazemos para Deus, para o Senhor. Tá bom? Mas qual é a relação de tudo isso com o nosso texto? Não é? Qual é a relação com o nosso texto? O fato é que o homem, o ser humano, ele se preocupa demasiadamente com as aparências, com o que os outros pensam de nós. Não é? O que as pessoas estão vendo e estão pensando de mim. O que elas pensam a respeito de mim, do que eu faço, de como eu sou, das minhas atitudes, não é? Os homens se preocupam muito com as aparências e em como ela é vista pelos homens, chefes ou os familiares, e elas se preocupam em ter um bom nome. Eu vou dar um exemplo de como isso acontece na dinâmica da igreja. Por vezes, as igrejas se preocupam mais quanto as pessoas de fora pensam dela, ou melhor, a igreja ou os irmãos da igreja se preocupam tanto com os de fora, os irmãos podem cair neste risco, todos podem cair nessa falha, é valorizar tanto o que os outros pensam de nós, que nós acabamos abrindo mão da nossa fidelidade bíblica em troca de sermos bem vistos pela sociedade, ou sermos, então, considerados como uma igreja que acolhe todas as pessoas. Não é? Porém, nossa fidelidade deve ser uma fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Senhor, uma fidelidade bíblica. E aí, por vezes, as igrejas param de pregar sobre inferno, sobre pecado, sobre salvação, e vão concentrar a sua pregação e o seu ensino em coisas terrenas. Por vezes a igreja está sujeita a isso, quando valoriza demasiadamente as pessoas e se esquece da fidelidade ao nosso Deus. Nós temos que olhar tudo isso à luz da Escritura, à luz da palavra do Senhor, não é? E pois o Evangelho é o Evangelho de Deus, como Paulo vai dizer em Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o Evangelho que transforma as pessoas, não são as coisas que oferecemos a elas. Não é? Senão estaríamos oferecendo falsas, ou melhor, enchendo a igreja de falsos conversos, atraindo pessoas por coisas que elas irão receber nesta terra, ou por promessas que elas não recebem realmente nesta terra, não é? Na verdade, é o poder de Deus e através da pregação do Evangelho que gera crentes genuínos. É isso que Paulo ensina. É a palavra de Deus, através da ação direta do Senhor, uma ação direta de Deus, que gera crentes genuínos. Crentes sinceros, verdadeiros e transformados para a glória do Senhor. O fato é que Paulo pregou o Evangelho na cidade de Tessalônica. E Atos 17, capítulo 17, vai apresentar qual foi o ministério de Paulo em Tessalônica. Ele pregou o Evangelho através e pelo poder de Deus na dependência do Senhor. E tudo isso dentro de um período muito curto, um período de aproximadamente entre 3 e 6 semanas. E qual foi o resultado dessa pregação de Paulo? Foi uma igreja estabelecida. Paulo pregou de 3 a 6 semanas e ali
foi plantada uma igreja. Já parou para pensar nisso? De 3 a 6 semanas. Isso é muito pouco. Isso é muito rápido. Né? Foi o período que Paulo esteve naquele lugar. Porém, através do poder de Deus, ali foi estabelecida uma igreja. Porém, diante da perseguição que Paulo enfrentou no período que ele esteve lá, o que houve? O que aconteceu? Os irmãos, aqueles homens crentes, disseram para Paulo: olha, Paulo, vai para outra cidade, porque a perseguição está muito grande. E Paulo, depois deste período, ele sai de Tessalônica e continua a sua viagem missionária. Porém, Paulo se preocupava com essa jovem igreja. A jovem igreja que tinha ali sido plantada. Paulo se preocupou, ela era jovem. Ela ainda corria riscos, não é? Como nós nos preocupamos com as crianças, com os mais jovens. Paulo queria saber o que acontecia com eles. E Paulo enviou Timóteo, não é? Timóteo, seu assistente, o jovem Timóteo, para ir a Tessalônica para saber como esses irmãos estavam caminhando na fé. Se eles tinham prosperado ou se eles tinham desanimado da fé. Se aquilo era realmente uma conversão genuína ou se era somente uma empolgação momentânea. Então Paulo envia Timóteo. Paulo vai e envia Timóteo. E as notícias que Timóteo depois traz a Paulo são as melhores notícias. São as melhores notícias. As evidências ou as atitudes daquelas pessoas que estavam em Tessalônica eram evidências, eram atitudes de verdadeiros crentes, de pessoas que se converteram ao Evangelho, que viviam para o Senhor. Não eram transformações aparentes ou somente uma empolgação com a palavra, mas eles perseveravam e eles davam evidências disso. Eles demonstravam isso com suas vidas. E é isso que o nosso texto vai nos apresentar. As evidências da verdadeira eleição do Senhor. Paulo nos mostra quais são as verdadeiras evidências de uma transformação que vem do poder de Deus. Tá bom? Então, veja, eu queria que as crianças que estão aqui, se vocês estão com papel? Tem um papel para anotar? Quero que vocês anotem os pontos. Vocês têm aí uma caneta? Quero que você preste atenção, já fique preparado aí. Quando eu falar para você, olha, anota esse aqui é o primeiro ponto, é a primeira lição. E você anote aí no papel a primeira lição, tá bom? Então, estes irmãos de Tessalônica eram crentes genuínos. Paulo fala que eles demonstravam isso. E como nós já lemos aqui no texto, Paulo começa fazendo uma saudação nesta carta, não é? É uma carta, uma epístola. Paulo saúda os irmãos, não é? Paulo, Silvano e Timóteo, né? Paulo e seus companheiros de ministério saúdam a igreja. No verso 1. No verso 2, Paulo começa a expressar a sua gratidão a Deus. É o que nós chamamos de ações de graças. Paulo expressa a sua gratidão a Deus. Paulo ora ao Senhor em gratidão a Deus pela vida destes homens. E é o que Paulo está apresentando aqui no início. A gratidão que ele tinha com estes homens, não é? Pela vida que eles tinham. Veja o que eles dizem, antes de começarmos as lições. Paulo fala aqui, assim no verso 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Não é? Agora, o verso 4, reconhecendo, irmãos amados, de Deus, a vossa eleição. Paulo reconhecia que estes homens eram eleitos de Deus. Era o quê? O que nós queremos dizer com eleição? Eleição quer dizer que Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo para si.
Deus escolheu. Como nós sabemos, como nós vemos isso na prática? É o que Paulo vai dizer. Nós não estávamos na eternidade, nós não somos eternos, nós somos limitados. Mas nós podemos ver as características dos eleitos. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles homens que foram eleitos, aquele povo foi eleito. Por quê? Paulo dá graças a Deus no verso 5. Porque nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, o que fez a diferença no ministério de Paulo não era a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu domínio das Escrituras. O que fez a diferença é o poder de Deus, a ação direta do Senhor. E aqui já nos traz duas lições em relação ao poder de Deus. Quando nós pensamos no poder de Deus, o Evangelho foi pregado no poder de Deus e gerou uma igreja de 3 a 6 semanas. Uma igreja. Tá? Eu trabalho numa congregação que vai fazer 8 anos. 8 anos. E Paulo plantou uma igreja entre 3 e 6 semanas. Poder de Deus. Primeiro mostra como somos pequenos. Tá? Então não é a nossa habilidade, não é porque eu sou um presbiteriano que eu já li as Institutas de Calvino, não é porque eu tenho estudado a teologia sistemática de Berkhoff que eu sou capaz de pregar o Evangelho no poder de Deus. Nós dependemos do Senhor para pregar o Evangelho. Ainda que a capacitação deve ser algo que todos devem buscar, não é algo determinante para pregarmos o Evangelho. Não é. Não é. Porque não depende de nós. Nós somos limitados, somos fracos, pequenos, dependentes do Senhor. E por outro lado, expressa a grandeza de Deus. Porque Deus pode fazer qualquer coisa, o que Ele bem entender. Porque é o poder de Deus. Então, por vezes, nós não pregamos o Evangelho porque nós pensamos assim, não, aquele irmão não. Já fizemos de tudo. Já visitamos, já fizemos programação e convidamos ele, já preguei o Evangelho para ele na casa dele, eu já caminhei com ele tantos anos e nada. Mas é o poder de Deus que causa transformação. E Deus, se Ele quiser, Ele faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque é Deus. Deus soberano. E de acordo com a sua vontade, Ele realiza o que Ele quiser. Ele transforma quem Ele quer. Já começamos com algumas lições. Mas vamos falar agora a respeito das características daquele povo que é eleito de Deus. Vocês estão com a caneta aí, as crianças? Primeira lição, anotem aí comigo. A primeira característica dos eleitos de Deus é a operosidade da fé. Verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Da operosidade da vossa fé. Tá bom? A fé, segundo Hebreus 11:1, é a seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é? Se não veem. Mas Paulo não fala a respeito da fé desses irmãos, mas fala da operosidade da fé. A fé não é medida com os olhos. Eu não posso olhar para alguém e dizer, olha, você tem muita fé. Ou, olha, você tem menos fé. Você tem mais fé. Você é médio, você tem muita fé. Não é assim. Deus não revelou para Paulo, olha Paulo, lá na igreja de Tessalônica eles têm muita fé. O que Paulo se lembra e ele afirma é a operosidade da fé desses irmãos. Uma fé operosa é uma fé que trabalha, tá, crianças? Então, operosidade tem a ver com trabalho, tá? Uma fé que gera trabalho. Se você acredita em Deus, você deve trabalhar. Trabalhar. E isso é demonstrado a sua fé através das obras.
das obras. E é isso que Paulo vê naqueles irmãos. Eles são irmãos operosos, não é? É semelhante àquilo que Tiago diz, não é? A fé sem obras é o quê? É morta. Não é? Fé por fé, se não tem obras, não tem fé. Não é? É isso que nós encontramos lá em Tiago 2,26. Boas obras que estes irmãos faziam eram resultado da fé no Evangelho. No Evangelho. Estes homens, eles davam demonstrações de uma fé operosa. Paulo vai dizer novamente lá no capítulo 4, verso de 1 a 3 a respeito disso. Ele vai dizer assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eles viviam um contexto de imoralidade sexual. E Paulo diz, olha, vocês abandonaram esse contexto, vocês mudaram de vida, mas agora vocês devem continuar a prosperar, devem continuar a procurar uma vida cada dia mais de santidade. Então, não é só uma transformação, eles abandonaram os seus ídolos, né? Como nós vemos aqui no texto, se nós continuássemos a ler o primeiro capítulo, nós iríamos ver que eles abandonaram os seus ídolos e eles deram grandes demonstrações de fé. Mas o que Paulo diz é o seguinte: vocês fizeram muito bem isso, agora continuem a fazer. Não desanimem, não parem, não se deem por satisfeitos. Continuem, perseverem a viverem uma vida agradável a Deus. Eles já estavam fazendo, mas deveriam continuar a fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma senhora chamada Dona Maria. Dona Maria é uma senhora da nossa congregação que tem 92 anos. 92 anos. Tá? Ela é mãe de duas irmãs da igreja. Tá? E Dona Maria era uma irmã muito católica, tinha muitos santos em casa e ela costumava perseguir as suas filhas que eram crentes. E assim passou muitos anos, 20 e poucos anos, dessa maneira, vivendo assim, perseguindo as suas filhas que se converteram ao Evangelho. Porém, aprove ao Senhor em transformar essa irmã aos seus 92 anos. E nós vimos lá na congregação sinais visíveis de fé. Dona Maria quebrou os ídolos. Dona Maria foi à igreja, quis aprender mais das Escrituras, foi batizada, foi recebida como membro da igreja. Dona Maria evangeliza os seus irmãos. 92 anos. Dona Maria quer conhecer mais de Deus e quer ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. Os outros filhos que não conhecem o Evangelho. Dona Maria não se deu por satisfeita em tão somente fazer parte de uma igreja. Dona Maria continuou e continua continua servindo a Deus. Ela não se deu por satisfeita. Dona Maria tem 92 anos. Dona Maria podia pensar, agora eu já tenho tudo que eu preciso. Tenho tudo que eu preciso. Não é? Eu já estou velhinha, eu vou agora só desfrutar do que eu tenho. Mas Dona Maria se dedica a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Com 92 anos. Não é? É um exemplo de que o trabalho não terminou, meus irmãos. Ainda que você seja um crente e um crente fiel no Senhor Jesus Cristo, o trabalho não parou. As obras não param. O trabalho operoso que provém da fé não encerra após você fazer parte de uma igreja. Isso deve continuar a frutificar pela graça de Deus, para a honra e glória do Senhor. Continuar a se arrepender dos seus pecados e a procurar pela graça do Senhor. Você deve procurar uma vida de santificação. Não desanime em viver uma vida de santidade.
tirar da sua vida aquilo que não agrada ao Senhor, você deve procurar continuamente pregar o Evangelho para todos aqueles que estão ao seu redor. Pregue o Evangelho de Cristo. A segunda característica, vocês estão comigo? Estão? A segunda característica do Evangelho, dos eleitos de Deus é a seguinte: é a abnegação do vosso amor. Abnegação. Que palavra estranha, né? Você podia traduzir por dedicação do amor. Segunda característica dos eleitos de Deus é uma abnegação do amor, ou dedicação do amor. Abnegação, assim como nós vimos na fé, é algo que tem trabalho, é algo que exige esforço. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, mais uma vez, ele está falando, olha, o amor, né? Você ama muito, olha, só de olhar vocês, eu não conheço muito bem vocês, mas só de olhar eu sei que vocês amam mais, vocês amam menos, né? Não é nada contra vocês, tá, agora vocês amam mais, vocês amam menos, né? Vocês amam médio. Paulo não fala isso, Paulo fala da abnegação do vosso amor, ou seja, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação em amar que estes irmãos tinham. Isso era uma das evidências que eles eram um povo eleito de Deus. Que eles faziam parte do povo do Senhor. Não era um amor relaxado, mas era um amor que exigia esforço, trabalho, dedicação. É isso que Paulo está dizendo, né? E o exemplo maior que nós temos de amor dedicado e abnegado é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória para salvar pecadores, que veio ao mundo, foi humilhado, crucificado, tomou sobre si as nossas dores em favor de nós, em favor de você, em favor de mim. Esse é o exemplo de amor abnegado. Esse é o maior exemplo de um amor que nega os seus próprios interesses, que abre mão de si mesmo em benefício dos outros, em benefício dos nossos irmãos, não é? Estes homens viviam assim lá em Tessalônica, mas Paulo vai dizer mais, eles deveriam continuar a procurar cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12 vai dizer assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada dia mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Paulo mais uma vez diz, olha, vocês lá no início, vocês demonstravam isso, esse amor abnegado. E vocês estão fazendo isso muito bom. Agora, continuem. Continuem cada vez mais. Continuem. Essa igreja foi conhecida por serem os primeiros a levantarem ofertas aos pobres da Judéia, para igrejas distantes. Eles se preocupavam com igrejas mais pobres. E eles dispunham daquilo que eles tinham em benefício dos mais pobres. Era uma demonstração de amor. Eles já estavam fazendo, mas deveriam fazer ainda mais. O grande problema no nosso tempo, da nossa época, é que nós, e talvez não só da nossa época, mas depois do pecado, é que nós, ao invés de adorarmos a Deus e servirmos ao nosso próximo e amarmos ao nosso próximo, nós amamos demais a nós mesmos. Amamos demais a nós mesmos. Olha como isso se reflete na nossa vida. Nós não podemos sair por baixo
da história, tá? Aqueles que dirigem, talvez você já tenha passado por uma situação assim. Alguém fechar você no trânsito e você tem aquele desejo de, não, eu vou lá e vou fechar ele também. Talvez não, né? Talvez não aconteça com vocês. Também não deve acontecer com vocês, dentro de uma discussão com alguém, você querer dar a última palavra. Não acontece com vocês, né? Não deve acontecer, imagino. Né? Isso é uma demonstração de que nós não queremos ficar por baixo. O nosso nome não pode ser rebaixado. Nós temos que sair por cima. O meu nome tem que ser a evidência de tudo. Né? É uma demonstração de como nós amamos por demais a nós mesmos. Nós vivemos dentro de um egocentrismo. Né? Tudo é para nós. Mas a palavra de Deus nos ensina a vivermos para amar a Deus e amar ao próximo. A nos esforçarmos para vivermos assim. E é isso que a palavra de Deus nos lembra. Que devemos dispor de nós mesmos para servir. Nós devemos negar a nós mesmos para ouvir. Talvez precisamos ouvir mais os nossos irmãos. Talvez haja irmãos que estão caminhando na fé conosco, que estão passando por lutas e que você nem sabe, e que você não tem nem interesse em saber. E talvez no seu íntimo você imagine assim, se ele vier falar algum problema, eu vou fugir. Talvez nós precisemos mais negar a nós mesmos para ouvirmos mais. Ouvirmos mais os nossos irmãos, estarmos mais atentos àqueles que caminham na fé conosco. E até ouvirmos aqueles que não conhecem a Deus, para pregarmos o Evangelho para eles. Nós temos a solução do grande problema humano, que é o Evangelho da salvação. Nós precisamos, talvez, nos negarmos para suportar uns aos outros. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Nos esforçar para preservar a unidade da fé, a comunhão. Não existir divisão dentro da igreja. Não deve existir divisões dentro da igreja. E devemos nos esforçar para isso. Nos esforçar, nos dedicar para isso. E parar com aquela coisa, eu prefiro A, eu prefiro B, eu prefiro C. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for assim, eu nem vou pôr a mão. Deixa ela errar, deixa ela cair sozinha. Ou cair sozinho. Precisamos negar o nosso eu. Precisamos negar a nós mesmos. Precisamos nos negar a nós mesmos para exortar o nosso irmão. Por vezes nós vemos alguns irmãos caindo em maus caminhos e nós não falamos nada para eles, porque nós temos medo do que ele vai pensar de mim. Eu não vou falar para ele que ele está pecando e que ele deve se arrepender e que ele deve mudar o caminho da vida dele, porque ele vai olhar feio para mim. O que ele vai pensar de mim? Isso é um amor próprio, um amor com a sua própria imagem. Medo de que as pessoas vejam você de forma negativa. Isso é temor de homens. Se nós tememos a Deus, devemos negar a nós mesmos. E não deixar o nosso irmão que está em maus caminhos caindo. Porque nós estamos vendo nossos irmãos caindo num precipício e nós não estamos fazendo nada. Nada. Por vezes caímos neste risco. Nós precisamos negar a nós mesmos para visitarmos mais, caminharmos mais com a igreja, dedicarmos mais da nossa vida em benefício do corpo de Cristo. Visitar, auxiliar, caminhar junto é importante, meus irmãos. Mas a terceira característica dos eleitos de Deus, e as crianças aí estão firmes aí? A terceira característica? Qual que é a terceira característica? É a firmeza da vossa esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. É a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A firmeza aqui que Paulo usa, ele tem um sentido de perseverança, de paciência, de resistência inabalável. É o poder de suportar as provações, sabe? Ainda que exista problemas e dificuldades, eu vou persistir. Eu vou seguir em frente, essa é a ideia. Eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou quebrar, eu vou me manter firme. Então é isso que Paulo está dizendo. Essa firmeza é uma esperança firme em Cristo. Não vai me abalar. As coisas que acontecem na vida não podem abalar a minha esperança em Cristo Jesus. É essa a ideia. E nós sabemos que, como nós já falamos, que Paulo teve um ministério lá na cidade de Tessalônica conturbado. Ele sofreu perseguições. E ele foi levado para outra cidade e continuou a sua viagem missionária. Mas aqueles crentes que ficaram, eles sofreram as perseguições que eram as perseguições de Paulo, né? Eles agora não perseguiam mais Paulo porque eles estavam longe, mas perseguiam a igreja que ficou em Tessalônica. O líder foi embora, mas agora nós temos aqueles que creram. E eles sofreram esse tipo de coisa. Essa perseguição era uma perseguição real. E qual era a atitude deles? Eles estavam firmes, perseverantes na esperança de Cristo Jesus, é o que Paulo está dizendo. A fé deles continuava inabalável, uma igreja nova, jovem, e que demonstrou que ela realmente cria em Cristo Jesus, que era uma igreja eleita de Deus. Não é? Olhando para a parábola do semeador, não é aquela semente que por conta da perseguição e dos problemas da vida, ela não dá frutos. Pelo contrário, mesmo diante das perseguições, ela frutifica, ela continua, ela persevera. É isso que aconteceu com essa igreja. Paulo falou um pouco a respeito dessa perseverança em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, e eu quero ler com vocês. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ora, a esperança e a certeza que eles tinham no retorno de Cristo deveria fazer com que eles vivessem não nas trevas, mas na luz. Ou seja, a esperança que eles tinham na vinda de Cristo deveria movê-los a viverem uma vida de santidade.
E Paulo vai dizer, e é isso que vocês estão fazendo. Isso não é algo somente superficial na sua vida. É algo real, verdadeiro. E nós vemos isso. Vocês vivem vida de santidade. Vocês edificam uns aos outros, como ele diz, reciprocamente. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão vigiando, vocês estão preparados. Não é? Essa esperança, essa firmeza da esperança em Cristo, fazia com que eles vivessem uma vida diferente. Vou dar mais um exemplo para ilustrar essa questão. Creio que alguns irmãos já devem ter passado por esse tipo de experiência. Mas quando eu estava no seminário, nós tínhamos um trabalho de capelania nos hospitais. Nós íamos lá, preparados para levar uma mensagem bíblica para as pessoas que estavam acamadas nos quartos. Algumas delas estavam bem, outras não estavam bem. Né? Então nós tínhamos que estar preparados. Nós precisávamos estar preparados para levar uma mensagem de esperança. Então nós orávamos, líamos as Escrituras e íamos lá cantar louvores e ler a palavra de Deus com eles. Certa vez, num hospital lá em São Paulo, o Hospital do Servidor, nós entramos num quarto e uma senhora que já estava acamada e muito debilitada, ao invés de ela precisar de uma palavra de estímulo, de esperança, ela que nos deu uma palavra de esperança. Ao invés de levarmos uma mensagem bíblica para ela e desejar a edificação dessa irmã, que era crente, nós fomos edificados com a visita que fizemos para ela. Ela era uma crente no Senhor Jesus Cristo, que mantinha a sua fé inabalável mesmo diante da sua circunstância, mesmo diante da sua doença, mesmo diante daquela situação de estar acamada. Ela continuava confiando no Senhor Jesus Cristo. Isso era evidente na sua afeição, na sua alegria, na sua disposição em querer cantar louvores. Era uma serva do Senhor. E ao invés de edificarmos ela, nós fomos edificados. Nós fomos edificados. Cantamos juntos, saímos mais firmes, mais fortes para pregar a palavra de Deus. Aquela visita nos animou. Era isso que estes homens, talvez o encontro com esses homens gerasse. O que iria gerar esse encontro? Qual era o resultado de um encontro com um homem assim, com esses irmãos de Tessalônica? Era isso. É você se alegrar, porque você vê um crente firme no Senhor, mesmo diante da tribulação, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do Senhor. Então, essa esperança do futuro, essa esperança de estar com Cristo no futuro, gera frutos em nós, deve mudar a nossa vida, como mudou essa vida, a vida dessa senhora que estava acamada. A certeza, a convicção de que ela estaria com Cristo no tempo de Deus, fazia com que ela se alegrasse. E a dificuldade dela não poderia abatê-la, não abatia aquela irmã. E é isso que nós devemos procurar, meus irmãos. E essa expectativa do retorno de Cristo deve causar em nós uma vida diferente. Uma vida diferente. Uma vida de santidade, mas uma vida de fé, de perseverança, de alegria. A nossa alegria não está no mundo, a nossa alegria está no nosso Senhor, na certeza de que estaremos com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É isso que deve nos fazer firmes, inabaláveis na fé. Eu não vou viver de qualquer jeito, porque eu já sou salvo, não é? Eu não vou viver de qualquer jeito. Essa é uma má compreensão que temos. Olha, eu acredito em Jesus, eu sei que Ele é o meu Salvador, mas eu vou viver de qualquer jeito. Isso não causa nenhum impacto na minha vida. Meu irmão, talvez você não seja nem eleito de Deus, talvez você não seja povo de Deus. Isso deve causar diferença na vida dos crentes. Deve causar.
mudança. E o tempo é agora. O tempo não é depois. O Senhor nos chama a viver isso hoje. A vivermos isso hoje. Se você está em maus caminhos, meus irmãos, se arrependam. Se arrependa, meu irmão, se você está em algum mau caminho. Volte-se para Cristo. Volte-se para o Redentor. Se você já está na fé, na caminhada, meu irmão, persevere. Persevere. Não desista. Que estas sejam marcas da Igreja Presbiteriana do Jardim P. Uma igreja que é operosa na fé, que é uma igreja marcada pela abnegação do vosso amor, que é marcada pela firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça para caminharmos assim. O Senhor nos chama hoje a vivermos uma vida com Ele. E que Deus nos abençoe e nos dê graça para isso.